Saudações, pessoal! Vamos a mais uma aula de contabilidade geral e avançada. E veremos participações sobre o lucro, apresentação na DRE, participações sobre o lucro, composição. Então, mostrando aqui, né, como é a demonstração do resultado do exercício em suas últimas linhas. Nós temos aqui, né, na última linha, que é o prejuízo, lucro ou prejuízo líquido do exercício, que vai ser o final da DRE, e logo antes dela temos as participações sobre o lucro. Tá? Assim vai aparecer nessas participações, né? Logo depois do imposto de renda e contribuição social. Vão ser despesas, vão estar deduzindo, né, os lucros da DRE. O que diz a Lei 6.404 de 76? Artigo 187. A demonstração do resultado do exercício discriminará as participações de debêntures, empregados, administradores e partes beneficiárias, mesmo na forma de instrumentos financeiros. Então, quando ela diz aqui que é mesmo na forma de instrumentos financeiros, o que se quer dizer é que não precisa ser essas participações necessariamente em dinheiro, pode ser também por instrumentos financeiros. E de instituições ou fundos de assistência ou previdência de empregados que não se caracterizem como despesa. Mas aí pode surgir a dúvida, como assim não é despesa? Não está na DRE, não está deduzindo? Isso não é uma despesa? É uma despesa. Mas o que a norma quis dizer é que ele não vai estar na parte superior da DRE que trata das despesas operacionais. Então, por quê? Esses valores, né, de instituições para fundos de assistência ou previdência a empregados, eles vão ser sobre o lucro e vão estar aqui nesse finalzinho aqui da DRE, nas participações sobre o lucro. Porque ela pode também ser feito um valor, né, esses valores de fundos de previdência e assistência a empregados pode se caracterizar também como uma despesa operacional, e que não é, né, calculado sobre o percentual de lucro da empresa, aí ele estaria mais acima na DRE, né? Não estaria aqui nesse finalzinho na parte de participações, estaria lá como uma despesa operacional. Então, isso que ele quer dizer no final, quando ele diz que nessas participações de instituições ou fundos de assistência ou previdência de empregados que não se caracterizem como despesa. Agora, vamos entender melhor o que são debêntures e partes beneficiárias, né? Porque as participações, né, de empregados e administradores são situações mais comuns que a gente vê com mais facilidade no cotidiano. Mas vamos aqui, então, ver as debêntures, o conceito de debêntures. Debêntures são títulos negociáveis emitidos pela companhia que conferem aos seus titulares direitos de crédito contra ela, nas condições constantes da escritura de emissão. As debêntures têm valor nominal expresso em moeda e pode assegurar ao seu titular participação no lucro da companhia, que é o que nos interessa, no contexto das participações sobre o lucro, juros e prêmio de reembolso. No vencimento, o investidor recebe o valor nominal da debênture ou, se estiver previsto, o valor pode ser convertido em ações. Então vamos entender o que são essas debêntures, que são títulos, né? Eles fazem parte, né, de valores mobiliários. Então a gente tem alguns valores mobiliários que são títulos patrimoniais, como as ações, né? Então, o detentor da ação, o acionista, ele é dono de uma parte da empresa, né? As ações representam o capital social da empresa, então o capital social de uma SA é dividido em ações. Quem adquire as ações é proprietário. Vão ser que acionistas da empresa são os proprietários dela, então é um valor mobiliário. Eu tenho também um outro tipo de valor mobiliário, que são as debêntures. Eles são títulos de dívida e eles são negociáveis. O que acontece com as debêntures? Uma empresa, ela pode, né, ela está precisando de dinheiro, ela pode ir até um banco
e obter um empréstimo e um financiamento. Pode, pode. Mas uma outra alternativa que ela tem é de ir ao mercado de capitais, emitir debêntures, que são títulos de dívida, e aí o investidor adquire. Este investidor, então, que adquire a debênture, ele passa a ser credor da empresa. Debênture é um título de dívida, é um valor mobiliário também, né? Empresas abertas podem negociar debêntures em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado. Aí você me pergunta, mas por que ela não pega no banco? Qual que é a vantagem para a empresa ir diretamente ao mercado? É que ela pode conseguir condições mais vantajosas, pagar juros menores do que se ela contraísse um empréstimo no banco. E para o investidor que dá, né, que vai adquirir essas debêntures, que ele é um investimento, né? Para o investidor é algo que ele vai lá pensando numa rentabilidade. Qual é a vantagem para ele? É que ele vai conseguir uma remuneração melhor do que se ele aplicasse no banco ou se investisse num título de dívida pública. Mas aqui não é, né, o nosso objetivo aqui, né, que o nosso objetivo é contábil, mas vou falar um pouco de mercado aqui, que sempre tem uma coisa, né? Existe uma relação que se chama rentabilidade e risco, que é o risco-retorno. Então, quando você tem maior risco, você vai assumir maior risco porque tem a expectativa de ter retornos melhores também. Então, as coisas se acompanham. É lógico que a debênture ela tem que ter uma rentabilidade melhor do que um título público, porque o risco é maior. Tá? Então, o risco é maior. A empresa é muito mais fácil a empresa quebrar. Um governo, eu sempre digo assim, o governo ele não quebra. O governo que ele faz é socializar, né, o prejuízo. Né? Ele vai passar mais inflação, né? Pode emitir dinheiro, gerar mais inflação, pode aumentar tributos para pagar suas obrigações, enfim, o governo ele dispõe de mais recursos. Agora, empresas quebram, então ela tem mais risco, então por isso o investidor ele vai ter uma maior rentabilidade. Mas o que eu quero dizer, então, na debênture aqui, tem alguns pontos importantes. Ó. A empresa ela vai emitir esses títulos e vai vender no mercado. Então, quando ela recebe o dinheiro, ela vai debitar no caixa, lá em disponibilidades, e vai creditar uma obrigação que ela tem, que são essas debêntures, normalmente são obrigações de longo prazo. Ela vai pagar, sei lá, em 3 anos, 4 anos, vai ter um prazo que normalmente é longo. E o investidor, quando ele adquire a debênture, o que ele pode ter? O mais comum é que ele receba juros. Como eu disse, né, o normal que seja juros acima de um juros de título público ou que ele conseguiria num CDB no banco. Agora, pode ser também uma participação no lucro da companhia. E aí, quando essa debênture prevê essa participação no lucro da companhia, é que a gente vai ter essas participações das debêntures lá dentre as participações na DRE, quando ela é sobre o lucro. Tá? Pode ter um prêmio de reembolso quando ele for, quando essa debênture for resgatada, porque eu disse, ó, no exemplo que eu dei, a empresa emite a debênture, o investidor compra, os investidores compram essas debêntures, então ela vai contabilizar a entrada no caixa e um passivo que são as debêntures, um valor que ela vai pagar. Ao longo do tempo, ele paga juros ou, eventualmente, paga parte dos lucros da empresa, parte dos lucros vão para as debêntures. Ao final do prazo, ele vai resgatar as debêntures, ou seja, a empresa vai adquirir de volta os títulos vencem, e aí ela paga o valor nominal do título. Ou pode estar previsto que ela seja convertida em ações. Ao invés da empresa pagar em dinheiro aquele valor das debêntures, né, o valor nominal do título, ela pode converter em ações. Ela aumenta o capital social e o investidor recebe ações em pagamento, né, ao invés de receber dinheiro. Então, esse é o, vamos dizer assim, o racional das debêntures. Então, como eu havia dito, né, como que é o lançamento na captação? Debita disponibilidades, que é quando o valor do dinheiro que entrou, e credita debêntures emitidas. Só que isso aqui, eu falei, seria no mundo das fadas, né? Não é no mundo real, porque no mundo real, a empresa, para emitir debêntures, ela vai ter gastos, vai ter muitos gastos com captação, então a gente vai recorrer a um outro CPC que vai falar como que é na vida real essa contabilização das debêntures. A gente tem o quê? Custos de transação na captação de debêntures vão ser o quê? Entre outros,
gastos com publicidade, custo de registro, taxas bancárias, vai ter gasto com advogado, com corretoras, enfim. E esses custos de transação que a gente observa à primeira vista parece ter natureza de despesa, mas ela é contabilizada como redução do valor justo do título. Por que isso? Porque, na verdade, ela é uma despesa, mas não é uma despesa no momento em que se coloca as debêntures no mercado, mas sim ao longo do prazo das debêntures. No meu exemplo, eram 3 anos, então esses custos de transação vão ser despesas ao longo de 3 anos. Inicialmente, ele vai reduzir o valor das debêntures. Ele vai constar como uma retificadora do passivo debêntures, tá? Vão ser os custos de transação e ao longo do prazo das debêntures ele vai ser transferido para a despesa. Pode acontecer também o quê? Que condições vantajosas ao investidor, como juros bem acima do mercado, podem originar o prêmio na emissão de debêntures, o qual deve ser somado ao valor justo do título. Lembra que eu falei que ao final do prazo, a empresa paga o valor das debêntures para o investidor. Então, supondo que ela lançou 30 milhões de debêntures, 30 milhões, né, de reais em debêntures no mercado, ela vai receber, em tese, 30 milhões do investidor, ela vai pagando juros ao longo do tempo e ao final do período ela paga o valor nominal de 30 milhões. Tá? Só que, às vezes, a condição foi tão boa que a empresa prometeu que ela fala o seguinte: não, essas debêntures têm um valor nominal de 30 milhões, mas você vai me pagar 33 milhões. Ou seja, 3 milhões foi o valor do prêmio das debêntures. Porque no final do período ele vai pagar só os 30 milhões. Mas evidentemente que os juros foram bem acima. O que ele vai pagar no período todo está bem acima. Então, por isso, o investidor se dispõe a pagar valores maiores do que o valor nominal. Esse é um prêmio que, à primeira vista, a gente olha, é uma receita. Sim, é uma receita para a empresa, né? Que ela ganhou uma dívida de 30 milhões, mas recebeu 33 milhões de dinheiro. Esses 3 milhões, à primeira vista, são uma receita. No entanto, ela é receita ao longo do prazo das debêntures. No meu exemplo, 3 anos. E não no momento em que ele recebe o dinheiro. Então, no momento em que ele recebe o dinheiro, ele vai constar lá no passivo o prêmio na emissão de debêntures, que ele vai somar ao valor das debêntures, que está lá no título, e ao longo do tempo ele é transferido para receitas. Então vamos ver aqui nesse exemplo. Ó. Emissão de debêntures no valor nominal de 20 milhões de reais, com prazo de 3 anos. A companhia teve custos de transação de 400 mil reais. Devido a condições vantajosas na emissão, foi cobrado dos adquirentes das debêntures um prêmio de 1 milhão de reais. Olha só o que aconteceu, quanto que entrou de dinheiro para a empresa no frigir dos ovos. Vai entrar 20 milhões no valor nominal das debêntures, mais 1 milhão que ela cobrou a mais de prêmio, 21 milhões, menos 400 mil que ela gastou, né? Teve que pagar advogado, teve que fazer publicidade, pagar a empresa que vai fazer, né, toda a operação no mercado, enfim, ela gastou 400 mil reais. Então, no frigir dos ovos, entraram na empresa 20 milhões, mais 1 milhão, menos 400 mil, 20 milhões e 600. Então, esse é o valor que vai para disponibilidades, 20 milhões e 600. Qual que é o valor das debêntures emitidas? 20 milhões. Esse é o valor nominal dela, que é o valor que a empresa assumiu a dívida, que vai estar lá no passivo não circulante. 20 milhões é um passivo essas debêntures. Agora, os 400 mil de custo, que seria uma despesa, mas vai ser uma despesa ao longo dos 3 anos. Inicialmente, ela vai constar como uma retificadora desse passivo debêntures emitidas. Então, aqui, ele vai ter um passivo de 20 milhões menos 400 mil. E também, só que a empresa, ela teve também um prêmio que ela recebeu, que foi um valor a mais do que o valor nominal das debêntures, que vai ser uma receita para ela, mas ao longo do tempo. Ela vai colocar inicialmente no passivo não circulante, esse 1 milhão, e ao longo do tempo, dos 3 anos, ela vai transferir para essas receitas, né, com esses prêmios das debêntures. Ou seja, o passivo da empresa vai aumentar em 20 milhões e 600 também, porque vai ser 20 milhões das debêntures emitidas, mais 1 milhão dos prêmios, que depois vão virar receita, menos 400 mil, que é uma retificadora do passivo debêntures emitidas, né, que ao longo do tempo vai virar despesa. Então, a ação das debêntures. Mas eu falei tudo isso, mas o que nos interessa saber
para fins de participações é isso. Quando essas debêntures emitidas, a empresa prevê que o investidor vai receber parcela dos lucros como remuneração, ele vai influenciar lá na DRE, vai ser aquela participação de debêntures. Então, todo ano uma parcela do lucro vai para as debêntures e a empresa vai contabilizar, ele vai mostrar lá na DRE aquelas participações de debêntures. Muito bem, partes beneficiárias. Já partes beneficiárias, são títulos emitidos por companhias de capital fechado, sem valor nominal e que não fazem parte do capital social. Conferem aos seus titulares direito de participação nos lucros anuais. Podem ser alienadas pela companhia nas condições determinadas pelo Estatuto ou pela Assembleia Geral ou atribuídas a fundadores, acionistas ou terceiros como remuneração de serviços prestados à companhia. Então, debêntures são emitidas normalmente por companhias abertas, que eu falei que ela vai vender para os investidores no mercado. Então, o que é companhia aberta? Companhia aberta é uma companhia que negocia valores mobiliários em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado. Então, se a gente olhar a bolsa no Brasil, são companhias abertas, aquelas empresas que você vê que tem cotação lá. Tem lá, se a gente olhar um caderno financeiro, você vai ver lá, qual foi a cotação da Petrobras, do Banco do Brasil, do Itaú, do Bradesco, da Vale, são todas companhias abertas. Agora, companhias fechadas, elas são SA também, mas elas não negociam valores mobiliários em bolsa de valores. Ela está lá, o capital está dividido em ações, mas ela não negocia. Então, essas companhias fechadas podem emitir essas partes beneficiárias. O que é parte beneficiária? Não é parcela do capital da empresa, não é um título de dívida como debênture, nada disso. Quem tem a parte beneficiária tem direito a a receber parte dos lucros. Por isso que ela está lá no pedaço da DRE, nas participações, tem previsão de participações de partes beneficiárias. Então está lá, são só essas companhias fechadas que podem emitir essas partes beneficiárias e normalmente ela vai conceder lá para um fundador da empresa, para alguém que tem relevantes serviços prestados para a empresa e que ele vai receber parcela dos lucros anuais da empresa. Então, essas são as partes beneficiárias. E qual vai ser o lançamento? Somente se houver alienação onerosa. Se foi dado de graça, não vai ter esse lançamento. Agora, se a empresa vendeu as partes beneficiárias para o adquirente, então vai entrar o valor em disponibilidades e creditar não debêntures emitidas, né? Aqui está errado, né? Vai ter o quê? Não vai ser debêntures emitidas no passivo não circulante. Ó, o Ctrl+C, Ctrl+V aqui nem sempre funciona bem, né? Ele vai ter o quê? Ele vai creditar lá o valor recebido com partes beneficiárias, alienação de partes beneficiárias, vai ser alienação de partes beneficiárias, que vai constar lá nas reservas de capital. Vai ter uma reserva de capital que é alienação de partes beneficiárias. Ele vai receber esse valor, se ela for alienada, vai receber esse valor e vai constar lá entre as reservas de capital. Alienação de partes beneficiárias. Debita disponibilidades e credita alienação de partes beneficiárias lá nas reservas de capital. Então, esse é o exemplo então, de partes beneficiárias. Aqui a gente já falou então nas partes beneficiárias o que elas significam. Vamos ver aqui uma questão aqui que vai tratar desse assunto, lá de participações. Então, há uma questão CESP. A demonstração do resultado do exercício deve discriminar, entre outros itens, as participações de debêntures, empregados, administradores e partes beneficiárias, mesmo na forma de instrumentos financeiros, e de instituições ou fundos de assistência ou previdência de empregados que não se caracterizem como despesa. A gente viu aqui nesta aula que exatamente esse é o texto da Lei 6.404, da Lei Societária. Está falando exatamente isso. Então, esta afirmativa aqui está correta, totalmente correta,
E pode gerar dúvidas para quem não conhece o texto da lei, quando vê esse finalzinho aqui que diz que não se caracterizem como despesa. Você pode falar, opa, peraí, mas se está na DRE, porque na DRE o que tem? É receita ou é despesa. Então você fala, pô, mas como que não se caracterizem como despesa? Aí vocês têm que lembrar, né, do que eu disse. O texto da lei quer dizer aqui que ele não é uma despesa operacional, porque esse valor que vai para instituições ou fundos de assistência ou previdência de empregados pode ser, o que é o mais comum, uma despesa operacional, que vai estar lá na parte mais acima da DRE. Mas aqui ela vai ser uma participação nos lucros quando ela é calculada sobre os lucros da empresa, e aí ela não vai se caracterizar como uma despesa operacional, aquelas despesas que estão lá mais acima na DRE. Ela vai aparecer na DRE mais abaixo nas participações sobre o lucro, porque ela é calculada sobre o lucro. Então, não errem um tipo de questão dessa se apegando aqui a esse texto, porque tem que saber o contexto da lei e exatamente é uma transcrição literal do texto da lei das sociedades por ações. Portanto, esta questão está certa, né? Resposta certa. Vamos ver agora uma questão também CESP-SEBRASP. Situação hipotética. A tabela a seguir apresenta os valores em reais constantes dos registros contábeis de uma empresa ao final de certo período. Tributo sobre o lucro 1.500, participações de debenturistas 1.000, participações de empregados 500, participações de administradores 500, participações de partes beneficiárias 500 e tem uma quantidade de ações 1.000 e um lucro líquido por ação de R$ 10. Então, R$ 10 de lucro líquido por ação, uma quantidade de ações 1.000, né? Então, ele vai ter um lucro líquido de 10.000. Tá? Assertiva. Nessa situação, o resultado antes dos tributos sobre o lucro e das participações é igual a 14.000. E o lucro após os tributos sobre o lucro líquido é igual a R$ 12.500. Certo ou errado? Então, para fazer essa questão, tem que saber o quê? A ordem em que vai aparecer na DRE as participações, o imposto de renda, o lucro antes do imposto de renda. Então, vamos ver, ó. Primeiro lugar que vai aparecer lá vai ser o resultado antes do imposto de renda, que é o que a gente quer saber, né? Que a questão disse que era de R$ 14.000. A gente vai calcular e ver se é R$ 14.000. Daí é tirado o imposto de renda e a contribuição social, que na questão foi colocado como 1.500. Depois, a gente vai achar o lucro após o imposto de renda, que também queremos saber, e a questão nos disse que era de 12.500. Isso nós vamos descobrir agora. Porque depois do lucro após o imposto de renda, esse valor aqui, nós vamos ter as participações e aí sim o lucro líquido do exercício. Participações de debenturistas, 1.000, de empregados, 500, então vamos subtrair também administradores, 500, participações de partes beneficiárias, 500, participações encerradas, aí vamos ter um lucro líquido do exercício de 10.000, que a questão não nos deu diretamente, mas nós vimos que era o quê? Que tinha 1.000 ações e o lucro foi 10 por ação. Então, o lucro, R$ 10.000. Bom, já vamos achar aqui o lucro após o imposto de renda, né? Porque eu vou ter que o lucro após o imposto de renda menos 1.000, menos 500, menos 500, menos 500 é igual a 10.000. Então, lucro após o IR, subtraímos, né, as participações, vai ser igual ao lucro líquido do exercício, que é 10.000. Resolvendo esta equação de primeiro grau, temos que o lucro após o imposto de renda é R$ 12.500. Então, a primeira parte lá da questão está certa, né? Ela falou que afirmou, né, que o lucro após o imposto de renda era 12.500. Bom, então quanto que vai ser o resultado antes do imposto de renda? Se o resultado antes do imposto de renda menos 1.500 é igual a 12.500, então o resultado antes do imposto de renda só pode ter o valor de 14.000. Portanto, né, a gente vai ter lá, a afirmativa estava dizendo o quê? Que o resultado antes do imposto de renda era de 14.000, tá certo? E está dizendo também que o lucro após o imposto de renda era de 12.500. Portanto, a assertiva está correta. Então, resposta a essa questão é
certa. Com isso, chegamos agora ao final dessa aula, né? Falamos aqui sobre as participações, a identificação delas e a composição da DRE, aonde que vai aparecer e o que são cada uma dessas participações. Então, desejo a todos bons estudos e até uma próxima aula. Olá, pessoal! Saudações! Vamos a mais uma aula de contabilidade geral e avançada. O nosso tema é o cálculo das participações sobre o lucro, o que vai aparecer lá no finalzinho da DRE. São as participações sobre o lucro. Vamos ver quais são elas e como é feito este cálculo. Então, primeiramente, vamos ver o texto da Lei número 6.404 de 76, que é a Lei das SA. O artigo 189 vai dizer que do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto sobre a renda. Então, esse artigo 189 está falando já da base de cálculo da primeira participação, que vai ser o quê? A gente vai ter o resultado antes do imposto de renda, e aí vai ser subtraído o imposto de renda e, eventualmente, se a empresa tiver prejuízos acumulados. A partir dali, vai ser calculada as participações. E no 190, o que ele está dizendo? 190, as participações estatutárias de empregados, administradores e partes beneficiárias serão determinadas sucessivamente e nessa ordem, com base nos lucros que remanescerem depois de deduzida a participação anteriormente calculada. O que ele está dizendo aqui? Que essas participações vão estar previstas, né, no estatuto, e aqui ele omitiu, né, até não falou nos debenturistas, mas também a gente entende que vai estar aqui. E ele está dizendo que, olha, ela tem que seguir a ordem estabelecida e com base o quê? No que remanescer depois de deduzida a participação anteriormente calculada. Quer dizer, a primeira base de cálculo é o que está no 189. Aí ele calcula a primeira participação. Calculou a primeira participação, ele vai subtrair, né, esse valor da primeira participação da base de cálculo dele e vai chegar à base de cálculo da participação seguinte. E aí vai até o final das participações que está previsto no Estatuto da Companhia. A lei fala em 5 delas, mas nem sempre vai ter as 5. Mas você tem que saber esta ordem para poder aplicar, eventualmente, na questão em que elas vão aparecer. Então, o que eu faço aqui para facilitar a gente a saber a ordem? Porque se não soubermos a ordem, é fácil errar a questão, que eu já vou mostrar a forma como se calcula. Mas vamos lá. Primeira participação que a gente tem, a gente vai usar então, como é que eu estava dizendo, a gente vai usar o mnemônico DAPF, tá? Porque a primeira participação vai ser participação de debêntures, depois empregados, depois administradores, depois partes beneficiárias e, por fim, fundos de assistência ou previdência a empregados. É nessa ordem que elas vão ser calculadas. E por que a ordem é importante? Porque cada participação ela vai deduzir da base de cálculo para se calcular a participação seguinte. Então, vamos ver aqui, conforme temos o exemplo, vamos ver como vai ser feito. Bom, mas antes, deixa eu aparecer aqui para vocês, né? Então, vamos lá. Vamos ver o nosso exemplo aqui. Calcular as participações no lucro da companhia conforme os seguintes dados. Ela começa com lucro antes do imposto de renda de R$200 mil. Depois temos imposto de renda e contribuição social no valor de R$30 mil. Depois, seguindo aqui, prejuízos acumulados de 50 mil, participações de debêntures, 10%, participação dos empregados, 10%, participação dos administradores, 5%, participação de partes beneficiárias, 5%. Então, nesse exemplo, eu tenho
4 participações. Tá? Dessas 4, então, a gente vai seguir uma ordem. Eu fui camarada aqui, coloquei já na ordem certa, mas vocês têm que lembrar do mnemônico é DAPF, Debêntures Empregados Administradores, Partes Beneficiárias e Fundos de Assistência ou Previdência a Empregados. Então, começando aqui, né? Esse começo aqui é importantíssimo porque a gente vai deduzir do lucro líquido antes do imposto de renda, do lucro antes do imposto de renda, a gente deduz o imposto de renda, que é uma despesa, e prejuízos anteriores. Só que prejuízos anteriores vai ser importante para se calcular essa base de cálculo das participações. Mas ele não aparece na DRE, tá? Por favor, não vai cometer esse erro. Este erro, infelizmente, já foi cometido até por 2 bancas. Eu não vou falar o nome delas, mas elas fizeram o quê? Ela tinha um exercício, tinha questões que você tinha que calcular as participações e depois a pergunta, né, que era para ser respondida, a alternativa era sobre o lucro líquido do exercício. Aí a banca acabou considerando o prejuízo acumulado para deduzir, para chegar ao prejuízo líquido o lucro líquido do exercício. Mas lembrando, né, a DRE, demonstração do resultado do exercício. E o resultado do exercício já está dizendo, né? Ele se refere ao próprio exercício, são as receitas e as despesas do exercício. Prejuízos acumulados, eles são o quê? De exercícios anteriores, ele não entra na DRE, ele vai aparecer até no balanço da empresa, o prejuízo acumulados, mas não na DRE. Na DRE é só o lucro ou prejuízo do próprio exercício. Mas as 2 bancas consideraram assim, depois não anularam a questão ou não mudaram o gabarito e ficou por isso mesmo. Mas é um erro assim crasso e um erro assim lamentável, é só o que eu digo. Mas por isso eu chamo a atenção de vocês, porque nos outros casos as bancas não cometeram esse erro, né? Porque é um erro, né? Então não vai, né? Então vamos ver aqui esse cálculo. A gente vai começar com a primeira base de cálculo, que eu vou pegar. Então, lucro antes do imposto de renda, 200 mil. Desse valor, nós vamos subtrair o quê? O imposto de renda e contribuição social, no exemplo, 30 mil. E aí, nós vamos subtrair também os prejuízos acumulados, que no exemplo era de 50 mil. Vamos ter a primeira base de cálculo. A base de cálculo 1 vai ser 120 mil reais. 200 mil, menos 30 mil, menos 50 mil, 120 mil reais. Aí eu vou aplicar o percentual da primeira participação. Qual é a primeira participação? Ó, na questão de prova, ele não vai colocar, normalmente não coloca as 5 participações, ele coloca 2, 3. Aí você vai seguindo na ordem, né, que é a DAPF, debêntures. Se tiver, você já calcula a primeira, que é debêntures. Se não tiver, se na questão da prova tiver empregados e administradores, então você vai usar essa base de cálculo 1 para a primeira, que vai ser empregados, né? E assim sucessivamente. Tá? Então, no meu exemplo, tinha 4 participações, então a gente vai seguir na ordem, né? A primeira é a debêntures, que tem no exemplo, então teremos o quê? A participação de debêntures estava prevista em 10%, nós vamos aplicar os 10% sobre 120 mil, que é a base de cálculo 1. Então, a participação de debêntures vai ser 10% de 120 mil, que vai totalizar exatamente o quê? 12 mil reais. 12 mil, né? 12 mil reais. Tá. Então, chegamos à participação de debêntures. Agora, para calcular a participação seguinte, a gente vai subtrair esta participação calculada da base de cálculo dela. E aí a gente chega na base de cálculo 2. O que vai ser a base de cálculo 2? Vai ser a base de cálculo anterior, que é 120 mil, menos a participação anterior, que era 12 mil. Então, 120 mil menos 12 mil, temos uma base de cálculo de 108 mil. Essa base de cálculo, então, sobre esta base de cálculo, nós vamos aplicar a porcentagem da próxima participação, que é a dos empregados. 10% de 108 mil. 10% de 108 mil, vamos ter R$10.800. Então, percebe que as 2 participações são de 10%, mas o valor não é igual, justamente porque ela tem uma ordem e a cada participação é deduzida da base de cálculo da participação seguinte. Então, a próxima base de cálculo, a base de cálculo 3,
vai ser o quê? A base de cálculo anterior, que era 108 mil, menos a participação anterior, que é 10.800. Vamos ter uma base de cálculo 3 no valor de 97.200. Então, temos aqui 97.200. Sobre esta base de cálculo, nós vamos aplicar o percentual da próxima participação, que é a participação dos administradores, tá? Em provas eles vão falar às vezes que é dos diretores, tal, mas o que interessa é o que é o contexto, né? Participação dos administradores, pode ser dos diretores. Então vai ser 5% dessa base de cálculo 3, que é 97.200. Então vai se chegar aqui ao valor de R$ 4.860. E aí vamos seguir, né, nessa toada, vamos ter a base de cálculo 4, que vai ser justamente o quê? A base de cálculo anterior menos a participação anterior. Então temos aqui 97.200, que é a base de cálculo anterior, menos a participação anterior, 4.860. Temos a base de cálculo 4, 92.340, e a gente vai calcular agora a participação das partes beneficiárias, que vai ser de 5%, né? 5% de 92.340 vai se chegar a R$ 4.617. Tá? Então aqui nós calculamos as participações, que é a parte final da nossa DRE, e aí muitas vezes a questão ela não vai perguntar as participações, ela vai perguntar o lucro líquido do exercício ou o prejuízo líquido do exercício. Então, para isso, a gente vai ver a DRE. O que vai acontecer na DRE? Ela vai ter todo um começo aqui. A gente está, né, falando aqui nas participações, é o finalzinho da DRE. Mas eu sempre falo para vocês que é importantíssimo saber a ordem da DRE, né? Antes disso aqui, que eu coloquei, a gente vai ter o quê? Então, só para uma breve recapitulação aqui, a gente vai começar com a receita bruta, lembrando que a receita bruta é líquida de IPI. Do valor da receita bruta, a gente tem 4 deduções. Quais são as 4 deduções? Vendas canceladas, né, ou devoluções. Depois, descontos comerciais ou incondicionais. Abatimentos, a terceira dedução, e a quarta dedução, os tributos sobre vendas, que os mais comuns de cair na prova são o ICMS e também, logo depois, né, PIS e COFINS. Então, temos as 4, receita bruta menos as deduções, se chegar à receita líquida. Da receita líquida, vai ser subtraído o quê? Custo dos produtos vendidos, custo das mercadorias vendidas, custo dos serviços prestados. Aí a gente vai ter o resultado operacional bruto, que pode ser lucro bruto ou prejuízo bruto. Depois desses valores é que se retira o quê? As chamadas despesas, né, operacionais, né, despesas diversas, como sei lá, comerciais, administrativas, gerais, outras, e vamos tirar e vamos eventualmente somar outras receitas operacionais, e aí a gente tem o chamado resultado operacional líquido. Desse valor, ainda vamos somar outras receitas e subtrair outras despesas, e aí a gente vai chegar neste ponto que nós estamos aqui falando, que é justamente o lucro antes do imposto de renda. Então, essa ordem toda que eu dei é importante sempre ter em mente, porque as questões vão explorar tudo isso. Aí a gente tirou o quê? O imposto de renda e a contribuição social, né, de 30 mil, e vamos tirar as participações, que são as de debêntures, empregados, administradores, partes beneficiárias, e chegamos ao lucro líquido do exercício, que por vezes eu chamo de última linha da DRE, mas a rigor não é exatamente a última linha, porque depois ela vai ter mais uma linha, que vai ser o lucro líquido do exercício por ação, né? Vai dividir, né, esse valor pelo número de ações emitidas pela empresa. Então, vamos ter lá o lucro líquido por ação. E importante aqui, aquela questão que eu já tinha colocado, né, antes, que é o seguinte: o prejuízo anterior, os prejuízos acumulados, eles são utilizados apenas para o cálculo das participações, mas ele não vai aparecer na demonstração do resultado do exercício, porque, obviamente, né,
o resultado é do exercício, só entram as receitas e despesas referentes ao exercício e não os prejuízos acumulados, porque eles vão se referir a prejuízos, né, de exercícios anteriores, tá? E nas participações, né, sempre lembrar do quê? Daquilo que eu havia dito, né, que era o nosso mnemônico ali. Qual que era o mnemônico a se lembrar? É o DAPF. Tá? Isso aqui, importantíssimo lembrar, tá? DAPF, debêntures, empregados, administradores, partes beneficiárias e fundos de previdência ou assistência a empregados, tá? Então, isso aqui é importantíssimo lembrar e assim a gente calcula tranquilamente as participações. Então, vamos ver agora questões de prova e como esse assunto foi abordado, né? E que, na verdade, são questões típicas que costumam abordar esse assunto dessa forma, tá? Não há, assim, grandes variações. Então, vamos ver uma questão CESP-SEBRASP, né? Conforme o disposto na Lei nº 6.404, de 76, a participação de empregados no resultado líquido da empresa será efetivada se houver saldo positivo após a dedução de prejuízos e impostos sobre a renda. Então, vamos deixar a subjúdice aqui, né? A princípio está certo, tá? Porque o cálculo das participações, ele começa quando? Ele começa após deduzido a despesa com imposto de renda e contribuição social e, eventualmente, de prejuízos anteriores. Se ainda sobrar, ela vai ser calculada, né? O que a questão aqui não colocou, e a gente vai ver as outras alternativas, é que antes da participação de empregados, nós temos a participação dos debenturistas, tá? Participação de debêntures. Vamos ver aqui se as outras alternativas vão mostrar, né, algo assim ou se elas estão apenas explorando outras questões. Bom, B, ela fala que tem que ter a constituição de reserva de lucros anterior à referida participação. Aqui envolve aquele conhecimento de destinação do resultado. Quando se tem o lucro líquido do exercício, o que vai ser feito? Ou o prejuízo líquido do exercício também. Ele é transferido para uma conta de patrimônio líquido, que é a chamada, o quê? A conta lucros ou prejuízos acumulados. Vai para essa conta. Então, supondo que a empresa teve lucro, esse lucro vai para lucros acumulados e de lucros acumulados, ele vai para as reservas de lucros, né? A gente tem lá várias reservas de lucros, reserva legal, reservas estatutárias, reserva de lucros a realizar, reserva de incentivos fiscais, reserva de contingência, reserva especial de dividendo obrigatório não distribuído, enfim, vamos ter aquelas reservas de lucros e também de lucros acumulados, além das reservas de lucros, ele também vai para dividendos. Ou seja, quando ela vai para a constituição da reserva de lucros, já foi subtraído as participações, porque as participações elas são deduzidas para se chegar ao lucro líquido do exercício. E o lucro líquido do exercício vai para lucros acumulados, é transferido para o PL e depois é que ele vai para as reservas de lucros. Então, B está errado. C, proposta de distribuição de resultado líquido do exercício. Então, o resultado líquido do exercício, ele vai ser distribuído, mas como eu disse aqui, né, ainda há pouco, ele vai ser distribuído o quê? Depois de ir para lucros acumulados lá no PL. Então, quando ele vai, a proposta de distribuição de resultado líquido, já foram deduzidas as participações, ele não vai influenciar, ele vai ser feito após, né, ser deduzidas as participações. Depois de constituição de reserva legal anteriormente à referida participação. Reserva legal é uma das reservas de lucros, de novo, né, entra nesse contexto que eu falei, né? O lucro líquido do exercício, para se chegar ao lucro líquido do exercício, chegou no lucro líquido do exercício, vai para lucros ou prejuízos acumulados e lá dessa conta do patrimônio líquido é que ele vai para as destinações. E depois, na E, ele fala em constituição de reserva para contingências anteriormente à referida participação. Reserva para contingências também é uma reserva de lucros, não é? Então, de novo, né,
né? Aqui, quando vai para a reserva de lucro, já foi calculada as participações. Então, realmente, a A é a única alternativa correta, né? Embora a gente tinha deixado ela, né, para analisar as outras questões, então a resposta correta é a alternativa A. Para se chegar à participação dos empregados, ela vai ser efetivada se houver saldo positivo após a dedução de prejuízos e do imposto sobre a renda. Então, correta alternativa A. Vamos a outra questão aqui, CESP-Sebrasp. A empresa Catex SA, quando da finalização de seu resultado ao final do ano, apresentava lucro de 288.500, antes do imposto sobre a renda, o qual seria de 43.275. Esse é o valor do imposto sobre a renda. Na empresa, há acordo de participação nos resultados para empregados e diretores, tá, nos percentuais de 10% e 5%, respectivamente. Nessa situação hipotética, considerando-se o disposto na Lei número 6.404 de 76, o valor total a ser distribuído aos diretores é igual a... Então, ele quer saber qual é o valor da participação dos diretores. Como é que a gente vai calcular a participação dos diretores? Lembrando, vai pegar o lucro antes do imposto de renda, deduz o imposto de renda. Se tivesse prejuízos anteriores, também, né, a gente ia deduzir esses prejuízos acumulados. Mas na questão não falou nada sobre isso, então vamos deduzir somente o imposto sobre a renda. E desse valor, aí a gente calcula as participações. Só que lembrando, quando você calcula uma participação, você deduz o valor dela para se calcular a base de cálculo da participação seguinte. O que a gente precisa lembrar? Desse mnemônico DAPF. Como eu disse, nem sempre ela vai ter todas as participações. No caso, a primeira debêntures não existe aqui nessa questão. A primeira, que vai ser a de empregados. Então, eu calculo a participação dos empregados. Depois, eu vou deduzir, né, a própria participação para chegar na participação seguinte, que é dos administradores. Tá? Aqui, como eu falei também, né, no texto da lei fala em administradores, em questão de prova, muitas vezes eles chamam de diretores, mas é a mesma participação, né? E partes beneficiárias e fundos também não tem na questão. Então, dito todas as regras, vamos aos cálculos, né? Então, eu tenho lucro antes do imposto de renda de 288.500. Então, desse valor, nós vamos deduzir o quê? O valor do imposto de renda, que era de 43.275, então vamos subtrair esse valor e vamos chegar à base de cálculo 1, no valor de R$ 245.225. Esse a gente vai usar, qual que vai ser a primeira participação que a gente observou? Vai ser a de empregados. Então, a participação dos empregados era de 10%, vai ser 10% sobre 245.225. Então, vai ser um valor dessa participação de R$ 24.522,50. Desse valor, para se chegar à base de cálculo 2, eu vou subtrair, né, 24.522,50, eu vou subtrair dos 245.225. Portanto, a base de cálculo 2 vai ser R$ 245.225 menos R$ 24.522,50. A base de cálculo 2, então, chega ao valor de R$ 220.702,50. Sobre esse valor, a gente vai, então, aplicar, né, o valor da participação, o percentual da participação dos diretores, que é de 5%, 5% de R$ 220.702,50, né? Vamos ter, então, o valor da participação, que é exatamente R$ 11.035, 125, né? É o valor, né? Aqui, né? Sem arredondar, né? Arredondando vira 13, né? Então, portanto, né? Vai ser a alternativa A, né? Que lá constava lá R$ 11.035,13. Então, resposta
correta é a alternativa A, tá? Então, aqui com essa questão, a gente conclui esse assunto, que é o cálculo das participações, que muitas vezes é cobrado em prova. Eu coloquei duas questões típicas da forma como são, né, cobradas esse cálculo, né? Então tem que saber exatamente estabelecer a base de cálculo, estabelecer a ordem dessas participações, que é o cálculo. Essa é a maior particularidade, né, do cálculo desse tipo de participações, que é importante saber, e é o que a gente vai, né, que é o que a gente explorou aqui, né, nessa aula, e é importante levar então para a prova. E como eu falei, sempre ter consigo aquele mnemônico que é o DAPF, para lembrar da ordem. Então, portanto, desejo a todos bons estudos e até uma próxima aula.